Apesar da potenciação ter um nome tão difícil e parecer um bicho de 7 cabeças, ela não passa de uma continha de multiplicação, você acredita? Se você não acredita, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Eu sou a Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita e se inscreve, deixa seu like e compartilha com seus colegas. Bom, vamos lá. Foi isso mesmo que eu disse lá no início. A potenciação não passa de uma continha de multiplicação. Vocês se lembram quando vocês estavam aprendendo multiplicação? Que o professor ou a professora falava para vocês? A multiplicação é apenas uma forma de escrever diferente a adição. Ao invés de eu ficar somando várias vezes o mesmo número, eu posso simplificar fazendo a multiplicação. A potenciação é a mesma coisa, só que com a multiplicação. Ao invés de eu ficar multiplicando várias vezes o mesmo número, eu posso resumir isso e escrever como a potenciação, né? Resumindo isso daí. Mas falando assim fica meio confuso ainda. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então tá falando aí que a operação que é realizada na potenciação é uma multiplicação e é representada dessa seguinte forma. Mas antes, vamos pensar aí como que a gente lê. Esse 3 que tá aí em cima, a gente não vai ler como 3. O 2 a gente lê normal, o 3 não. A gente vai ler esse número assim, ó, 2 elevado ao cubo, que é esse 3 aqui. O número 2 e o número 3 a gente lê diferente, tá bom? Quando for elevado a 2, a gente lê como quadrado. Então, vamos pensar aqui, ó. Se fosse 2 elevado a 2, seria 2 elevado ao quadrado. Aqui, ó, 2 elevado a 3 é 2 elevado ao cubo. E acima de 3 a gente lê como se fosse números ordinais. Então, seria 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima e assim por diante, certo? Então, os únicos diferentões aí é o 2 e o 3, que quando ele estiver em cima, o 2 eu leio como quadrado e o 3 eu leio como cubo. Bom, vamos entender agora. Aqui, ó. Esse 2 é a quantidade de vezes que eu vou repetir, né? É o número que eu vou repetir. E o 3, ele vai me falar, ele que vai mandar aí, quantas vezes eu vou ter que repetir esse número de baixo, né? Então, aqui, ó, ele tá falando que eu tenho que repetir 3 vezes. Então, eu vou repetir, ó, 1, 2, 3. Repetir o número 2, a quantidade de vezes que o de cima aí tá mandando, né? E daí eu vou pensar na multiplicação. Vou lá multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Vamos entender os nomes, né? Para a gente conseguir entender melhor aí o que está acontecendo. Eu tenho alguns nomes, né? Que eu dou para esses algarismos nessas ordens aí. Então, primeiro, vamos pensar aí no número 2. Ele é o maior. Eu sempre vou chamar ele de base. Sempre esse nome, base. O de cima aí, ele é o menorzinho. Ele é chamado de expoente, certo? Então, sempre eu vou chamar o maiorzinho de base e o menorzinho que fica lá em cima de expoente. E o resultado eu chamo de potência, certo? Vamos ver uns exemplos. Então, eu tenho esses exemplos aí, a gente vai resolver. O primeiro é 4 ao quadrado, porque toda vez que eu tenho 2 em cima, eu chamo de quadrado. 4 ao quadrado. Bom, e aí? Esse 4, o número 4 é o número que eu vou repetir. E o 2, ele me fala quantas vezes eu vou repetir. Então, significa que eu tenho que repetir o número 4 2 vezes. Pronto. Repetiu 4 2 vezes. E agora a gente vai multiplicar, né? Tabuada aí. Quanto que é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Acabou a minha conta. Resolvi. Ou seja, eu sei que 4 ao quadrado é 16. Próximo. 5. Toda vez que está elevado a 3, a gente vai falar
cubo, né? Então, 5 ao cubo. Então, vamos lá. O de baixo é o número que eu vou repetir, e o de cima, ele fala quantas vezes ele quer que repita, né? Então, ele quer que eu repita o número 5 3 vezes. Então, eu vou repetir. Pronto, repeti o número 5 3 vezes. E agora eu vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Acabou. Próximo, 2 elevado à quarta. Ou 2 quartos. Certo? Lembra que quando é acima de 3, eu leio como se fosse um número ordinal, né? O 4 eu leio como quarto. Então, 2 quartos. E daí vamos resolver. O de cima, ele fala quantas vezes ele quer que repita, né, o número de baixo. Então, ele quer que eu repita o número de baixo 4 vezes. Repetir. E agora a gente vai multiplicar, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Acabou. Esse é o resultado. E aqui? Como que eu vou ler? 8 elevado a 1. Mas e aí? Ele está falando que ele quer que repita o 8 uma vez só. É isso mesmo. Então, a gente vai fazer isso mesmo. Vou repetir o 8 uma vez só. Acabou. Não tem o que eu fazer. Não tem com o que eu multiplique. Então, é só isso. Toda vez que tiver elevado a 1, o resultado vai ser o próprio número. Né? Então, pode ser 1000 elevado a 1. O resultado vai ser 1000. Toda vez que for elevado a 1, o resultado vai ser o valor da base. E quando for elevado a 0? Quando for elevado a 0, é diferente. Toda vez que o número for elevado a 0, o resultado é 1. Nem perde tempo fazendo conta. Toda vez que vê que o expoente é 0 aí, você já coloca que a resposta é 1. Então, pode ser esse número aqui, ó, 1098. Qual que vai ser a resposta? 1. Sempre 1, tá bom? Recapitulando, vamos lá. Primeiro, a gente viu que a potenciação é a simplificação da multiplicação, né? Ao invés de eu ficar escrevendo várias vezes um número multiplicado, eu posso resumir e escrever na forma de uma potenciação. Próximo, a potenciação ela é escrita com 2 numerozinhos, né? Um que vai ser a base, né? A base é o maior número, é aquele que fica embaixo e é aquele que eu multiplico várias vezes. E a potência, né, o expoente, ele é um númerozinho pequenininho que fica em cima da base. E ele indica quantas vezes ele quer que eu repita a base para achar a resposta. Correto? Fácil, né? Então, não se esqueça de curtir, né, e compartilhar com seus colegas. Um beijo e até a próxima aula!